Você já percebeu que passamos a vida inteira olhando para o céu? A gente sonha em conhecer Marte, fica impressionado quando aparece uma foto de Saturno, comenta sobre buracos negros, mas quase ninguém para por alguns segundos e faz uma pergunta muito simples: será que realmente conhecemos o planeta onde vivemos? A resposta pode ser um pouco desconfortável, porque quanto mais a ciência descobre sobre a Terra, mais ela percebe que ainda sabe muito pouco. E talvez o maior exemplo disso esteja exatamente debaixo dos nossos pés. Imagine cavar um buraco, 10 metros, 100 metros, 1000 metros. Parece muito, não parece? Mas, comparado ao tamanho da Terra, isso praticamente não significa nada. Na verdade, se o nosso planeta tivesse o tamanho de uma maçã, o buraco mais profundo que o ser humano já conseguiu fazer seria menor do que um simples arranhão na casca. É impressionante pensar nisso. Nós construímos cidades gigantescas, criamos computadores, enviamos satélites para o espaço, mas nunca conseguimos chegar perto do centro da Terra. E isso acontece por um motivo. Quanto mais você desce, mais a temperatura aumenta, mais a pressão aumenta, até chegar a um ponto onde simplesmente nenhuma máquina consegue suportar. É como tentar mergulhar no fundo de um oceano feito de fogo. Agora imagine outra coisa. Enquanto você está assistindo este vídeo tranquilamente, a Terra nunca está parada. Ela gira sem parar. Está viajando ao redor do Sol. E ao mesmo tempo, todo o sistema solar atravessa a galáxia em velocidades que a mente humana mal consegue imaginar. Mesmo assim, você não sente absolutamente nada. Parece até mágica. Mas tudo isso acontece por causa da gravidade. Ela segura você no chão enquanto o planeta realiza uma viagem gigantesca pelo universo. Só que existe uma curiosidade ainda mais incrível. Você sabia que os continentes estão se movendo neste exato momento? Sim. O lugar onde você mora está viajando, bem devagar, alguns centímetros por ano. Parece pouco. Mas, durante milhões de anos, essa pequena movimentação transforma completamente o planeta. Há cerca de 200 milhões de anos, todos os continentes estavam unidos. Existia apenas um enorme supercontinente chamado Pangeia. Se você pudesse voltar naquela época, seria possível caminhar de uma região que hoje é o Brasil até partes da África sem precisar atravessar nenhum oceano. É difícil imaginar, mas aconteceu. Depois, a Terra começou a separar lentamente essas enormes massas de terra. Oceanos surgiram, montanhas cresceram. Países que hoje estão separados por milhares de quilômetros já estiveram completamente unidos. E sabe o mais curioso? Esse movimento continua acontecendo. Daqui a centenas de milhões de anos, os continentes voltarão a se encontrar, ou seja, o mapa do mundo que conhecemos hoje vai desaparecer completamente. Mas isso não é nem a parte mais impressionante, porque existe algo escondido bem no meio do Oceano Pacífico que intriga os cientistas há décadas. Uma cadeia gigantesca de vulcões, só que existe um detalhe curioso. Ela continua crescendo, novas ilhas aparecem, enquanto outras desaparecem lentamente. É como se a Terra estivesse constantemente reconstruindo a própria superfície, e isso acontece sem que a maioria das pessoas perceba. Agora presta bastante atenção nisso. Você provavelmente já ouviu falar do Monte Everest, a montanha mais alta do planeta, mas existe uma informação que pouca gente conhece. Se medirmos a montanha a partir da base, ela perde esse título. Quem ocupa o primeiro lugar é um vulcão localizado no Havaí chamado Mauna Kea. Grande parte dele está escondida debaixo do oceano. Somando toda a sua altura, ele ultrapassa 10 quilômetros, maior do que o Everest. É curioso como a Terra consegue esconder recordes bem diante dos nossos olhos. E falando em esconder, existe um lugar onde praticamente ninguém consegue chegar: o ponto mais profundo dos oceanos. Conhecido como Fossa das Marianas. Se colocássemos o Monte Everest lá dentro, ainda sobraria água por cima do topo. É uma profundidade tão absurda que poucas pessoas estiveram nesse lugar durante toda a história da humanidade. Lá embaixo, a escuridão é completa, o frio é intenso e a pressão é gigantesca. Mesmo assim, a vida existe. Criaturas completamente diferentes de tudo o que conhecemos vivem naquele ambiente. Algumas produzem luz, outras possuem dentes transparentes. Algumas conseguem sobreviver sem receber um único raio de sol durante toda a vida. Parece um planeta alienígena, mas fica aqui mesmo, na Terra. E talvez isso seja o mais fascinante de tudo.
Quanto mais exploramos o planeta, mais percebemos que ele ainda guarda mistérios incríveis. Talvez o maior deles seja justamente este. Será que um dia conseguiremos conhecer todos os cantos da Terra? Ou sempre existirá algum segredo esperando para ser descoberto? Porque uma coisa é certa: o planeta onde vivemos continua sendo muito mais misterioso do que a maioria das pessoas imagina. E acredite, isso é apenas o começo da história. Mas existe uma pergunta que talvez seja ainda mais intrigante. Se a Terra está viva, será que ela pode mudar completamente de uma hora para outra? A resposta é sim. E a história já provou isso várias vezes. Há aproximadamente 66 milhões de anos, o planeta era dominado pelos dinossauros. Eles eram os verdadeiros reis da Terra. Existiam espécies gigantescas. Algumas chegavam a mais de 30 metros de comprimento. Outras eram predadores tão eficientes que praticamente não tinham inimigos. Parecia impossível imaginar um mundo sem eles. Mas bastou um único dia, um único impacto, para mudar completamente a história do planeta. Um enorme asteroide, com cerca de 10 quilômetros de diâmetro, atravessou o espaço em uma velocidade impressionante. Ele atingiu a região onde hoje fica a península de Yucatán, no México. A explosão foi tão poderosa que liberou mais energia do que bilhões de bombas atômicas. O chão tremeu. Ondas gigantes atravessaram os oceanos. Incêndios começaram em praticamente todos os continentes. Durante semanas, toneladas de poeira cobriram o céu. A luz do sol praticamente desapareceu. As plantas começaram a morrer. Os animais perderam sua principal fonte de alimento. E pouco tempo depois, cerca de 75% de todas as espécies do planeta desapareceram. É assustador pensar que um simples pedaço de rocha vindo do espaço conseguiu transformar completamente a Terra. Mas sabe o que é ainda mais impressionante? Isso ainda pode acontecer. Todos os dias, milhares de objetos passam relativamente perto do nosso planeta. A maioria é pequena e se desintegra na atmosfera. Mas alguns são grandes o suficiente para preocupar os cientistas. É por isso que observatórios espalhados pelo mundo monitoram constantemente o céu. Eles procuram qualquer objeto que possa representar um risco para a Terra. Até hoje, não existe nenhuma ameaça confirmada para os próximos anos. Mas a possibilidade sempre existe. E isso mostra o quanto nosso planeta continua vulnerável ao universo. Agora deixa eu te contar outra curiosidade que parece mentira. Você sabia que existe ouro suficiente dentro da Terra para cobrir praticamente toda a superfície do planeta? Só que existe um problema. Quase todo esse ouro está preso no núcleo da Terra, milhares de quilômetros abaixo da superfície. Tão profundo que, com a tecnologia atual, é impossível